Olá, bom dia, seja bem-vindo a esta edição de sexta-feira, dia 10 de maio de 2019. Está no ar mais uma edição da Notícia de Frente. Ao meu lado, o Antero e o Lúcio. Bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia a você que sempre nos honra com a sua companhia. E eu quero começar sabendo o destaque de vocês. Antero, primeiro o seu. Qual que vai ser o seu destaque hoje? Olha, meu destaque é o seguinte: Bolsonaro negocia sim, e negocia brabo, e negociou com o Centrão, e negociou com os bandidos do Congresso para tirar o COAF de Moro. Não foi a oposição que derrotou Moro. Quem derrotou Moro foi a traição dentro das hostes do governo. O governo Bolsonaro trabalhou para que o COAF não ficasse no Ministério da Justiça. E a população precisa saber disso, até para entender bem que essa nova política envelheceu rapidão. Certo, Antero, e o seu destaque, Lúcio? E nessa daí, Sérgio Moro foi traído, não foi, Antero? E muito. Foi traído. E muito. Foi traído até porque, assim, foi aprovado na comissão. Aí as pessoas inocentes acreditando que o governo queria fazer algum esforço para derrotar no plenário. Aí líderes começam a receber telefonema de Onyx Lorenzoni para votar imediatamente como havia sido aprovado na comissão. E assim, triste para Mato Grosso, hein? 2 parlamentares nossos votaram a favor da retirada da do retirada, né? Jaime Campos, né, que vinha se apresentando realmente como uma novidade, apesar de estar há muito tempo na política no Congresso Nacional, e Valtenir Pereira. Né? Valtenir Pereira não me surpreende. Não me surpreende, Não me mas surpreende. o Jaime me surpreendeu. O Jaime surpreende. O Jaime surpreendeu e a Selma Arruda votou a favor do Moro. Votou a favor do ministro da Justiça. De manter o COAF. Votou a favor de manter o COAF no Ministério da Justiça. Votou a favor de apurar os crimes. E os que não votaram assim, votaram a favor da impunidade. Aliás, eu não vou me cingir a essa questão de que o COAF não vai ficar no Ministério da Justiça. Vou mostrar o grande acordão que tem em Brasília, que envolve o Supremo Tribunal Federal e a banda podre do Congresso Nacional, infelizmente. E depois vamos saber também, durante o seu destaque, Antero, como fica, né, a relação do ministro Sérgio Moro, que a gente sabe que traz uma alta credibilidade para o governo federal. Ter o ministro Sérgio Moro. Estão tentando pôr panos quentes. Eu acho que o Moro, que já perdeu a magistratura, deveria, com dignidade, abdicar do cargo de Ministério da Justiça. E esperar o Supremo. Esperar o Supremo não, ele não vai para o Supremo de jeito nenhum. Ou ele fica com o rabinho entre as pernas, obediente, obedece o Bolsonaro, e aí tem uma esperança lá no fim do túnel. Obedece o Bolsonaro, vamos colocar uma vírgula, né? E também o Centrão. E também o Centrão e também os bandidos do Congresso. É isso. Porque o acordo foi com os bandidos do Congresso. Quem é que liderou esse movimento inicialmente? Foi o PT, o PCdoB, o MDB. Os envolvidos nos escândalos do PT. Né, da corrupção que o Bolsonaro dizia que ia combater. E quem é que apoiou isso? O Centrão. Com o glorioso PR aqui do Hélito Fagundes, o PSD aqui do Carlos Fávaro. Então sobra muito pouca gente na política. Sobra muito pouco. O DEM. Porque o DEM, é isso que eu não entendo. Porque o Jaime, pelo que eu sei, está limpo. Não sei por que o Jaime vai meter a impressão digital dele para favorecer quem do DEM. Colocar a impressão digital dele numa sujeira desse tamanho. Desse tamanho. Eu acho, infelizmente, assim, eu trabalhei para o Jaime, acho que o Jaime é um dos políticos que tem feito um trabalho extraordinário em Mato Grosso, mas eu acho que ele pisou na bola. Pisou na bola. E para os que dizem que nós não elogiamos a senadora Selma, parabéns, Selma. Pela atitude. A Selma
pela coerência, né? E aí, Ela manteve a coerência de perseguir bandido. E aí, só para encerrar aqui a observação, né? Para não queimar o destaque. Para não queimar inteiro, esse destaque, isso mesmo. É sempre bom lembrar o seguinte, que o COAF é esse conselho de controle aí da administração financeira, né? Das atividades financeiras que estava lá no Ministério da Justiça, vai voltar para o Ministério da Economia e ele consegue o seguinte, ele consegue monitorar todas as transações bancárias e financeiras que acontecem no país. E o ministro Sérgio Moro disse o seguinte, olha, esse daí é o jeito mais eficiente de chegar nos bandidos. Os bandidos das facções criminosas, né? E os bandidos de terno e gravata, a turma da propina, a turma da corrupção que assalta os cofres públicos. E é isso que votaram contra lá em Brasília, para tirar isso da mão dele. Da mão do Sérgio Moro, que com pouco tempo de COAF... E a gente mostrou os números aqui. O COAF já apresentou 25% mais de rendimento do que no Ministério da Economia. Nós falamos dos números E agora, aqui. para evitar, porque a saída do Moro acaba com o pouco que ainda existe de credibilidade do governo Bolsonaro. É isso que Né? a gente vai repercutir, vai questionar. O Moro sai ou não sai? Se o Moro ficar, já estão tentando fazer uma operação abafa. O Paulo Guedes já falando para o Moro, Moro, vou manter a diretoria que você nomeou, mas sob o comando do Paulo Guedes. Quer dizer, olha, foi uma traição àqueles que ousaram acreditar que o Bolsonaro estava interessado em acabar com a impunidade do Brasil. Né? Aí você junta numa semana o Supremo Tribunal Federal, o Centrão, a esquerda brasileira, o PR, o PSD, o PT, o PCdoB, e mais o Supremo Tribunal Federal, dando a oportunidade do seguinte, agora tem uma condição, se você quiser se cometer crime e não ser punido, você se candidata a deputado estadual. Você pode cometer crime e não ser punido. Mas é preciso explicar também o seguinte, que essa decisão do Supremo, ela é um disfarce quando trata da questão do deputado estadual. Porque trata do deputado estadual para beneficiar senadores e deputados federais. É para reafirmar que senador e deputado federal não pode ser preso. E é muita coincidência, daí porque eu acho que teve um grande acordão. O acordão da impunidade. Qual que eu acho que é o acordão, Lúcio? O Senado parou de falar de investigar o Supremo Tribunal Federal. Parou de falar em fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O acordão foi geral. O acordão foi geral. E aí, o que o Supremo fez? Olha, fiquem tranquilos. Parlamentares não podem ser presos. E ai do juiz que resolver prender um parlamentar. O Supremo Tribunal Federal não quer, não aceita. Ou seja, eles não investigam os ministros do Supremo, porque é o papel do Senado, e os ministros e o Poder Judiciário fica de mãos atadas para investigar parlamentares. Eu acho até que deveria ter um grande movimento das câmaras de vereadores do Brasil inteiro para levar isso aí também para os vereadores, né, tadinhos. Para também não precisar punir vereador. E o Supremo fez a parte dele, não é, Antero? Nomeou centenas de juízes no país inteiro, né? Juízes que atuam lá no parlamento, para defender e retirar da prisão os colegas que forem presos, normalmente denunciados por corrupção, por receber propina e por aí afora. Eu acho até que não pode mais punir a Selma. Não pode mais punir a Selma. A Selma está sendo acusada de quê? De ter cometido crime eleitoral. Antes, né? Crime eleitoral, antes dela ser... Mas a lei retroage para beneficiar o réu. A lei retroage para beneficiar o réu. Ela ainda não teve a punição definitiva. Aí vamos supor que o Tribunal Superior Eleitoral ouse punir a senadora Selma. Ela faz um requerimento para os senhores senadores não punirem a Selma. Se eles quiserem, não punem.
vai depender do clubinho. Ah, isso foi de brincadeira, né? O papel que o Supremo fez é um papel, assim, de jogar no lixo o Poder Judiciário. O Supremo agiu contra o Poder Judiciário. Enfraqueceu a democracia brasileira. E aí tem a questão do COAF. Aí você vê que está todo mundo jogando junto. Exceção do Moro, que não se rendeu ainda a essa turma. Bolsonaro, o governo, o Onyx Lorenzoni, a Casa Civil do governo, os líderes do Centrão, a base de apoio, os democratas. Está todo mundo defendendo esse festival de impunidade no Brasil. Ninguém vai ser por isso. E o seguinte, só para encerrar aqui. Senão ele vai falar todo tinha o um comentário. slogan aí até um tempo atrás, né? Que era assim, quem não tem foro, cai nas mãos do Moro. Agora o Moro virou refém, ou pode virar refém, de quem tem foro. Do foro. O Moro virou refém do foro. O Moro tem que tomar rumo. Na minha opinião, detalhe, ele precisa tomar o COAF no Ministério da Justiça foi uma condição que Sérgio Moro colocou para Jair Bolsonaro para ele assumir o ministério. Certo, mas vamos... as costas do Moro, não sei se você viu isso, Nayara, Lúcio. Quando eu era criança, eu gostava de comprar pirulito. Você já comprava pirulito? Tem uns caras que vendiam pirulito, eles põem um pano grosso aqui assim, aí põe o tabuleiro do pirulito, colocava um fio aqui assim no pescoço, e ficava aquele tabuleiro do pirulito assim. O tabuleiro do pirulito tudo furadinho e cada buraco daquele ia igual a cocada na Bahia, nas praias da Bahia. Ia um pirulito, né? Nos buracos assim e a ponta do pirulito. Aí você comprava, tirava o papel e chupava o pirulito. As costas do Moro estão mais furadas que tabuleiro de pirulito. Né? Antero, mas daqui a pouco a gente fala mais. Vamos deixar um pouco para o seu destaque, para a hora do seu destaque. E aí a turma do Bolsonaro vai xingar, olha, Antero, o Bolsonaro é demais. Quem está achando o Bolsonaro demais é a turma do PT. Estão batendo palma para isso, parabéns. Mas aí, ninguém vai defender o Moro? Lúcio. E ninguém vai defender o Moro? Daqui a pouco a gente vai discutir mais sobre isso. Vamos saber seu destaque. Bom, meu destaque, eu vou ficar aqui em Mato Grosso. Né? Vou ficar aqui em Mato Grosso. E o meu comentário é puxando aí por uma frase do governador Mauro Mendes, num encontro aí para uma plateia ligada ao agronegócio. A frase do governador Mauro Mendes foi a seguinte: mais vaias devem vir por aí. É que há pouco tempo atrás aí, num evento, me parece que foi lá em Sorriso, ele foi vaiado lá por uma plateia de produtores. E esse encontro dessa quinta-feira aqui em Cuiabá foi no lançamento de um evento aí, Acre Norte, que é promovido pela Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate. E aí ele falou assim, olha, eu já fui vaiado por alguns produtores rurais e mais vaias vêm por aí. E aí a notícia que é boa aqui, que é muito boa, é a seguinte: de acordo com o governador, deverão surgir mais críticas, porque existem medidas para corte dos incentivos fiscais que já estão sendo estudados pelo governo. Que bom, hein? Tomara, porque esta é uma cobrança que vem sendo feita por vários setores da sociedade. Ele vai dar uma resposta também aos críticos lá do Fórum Sindical, dos representantes, dos funcionários do Poder Executivo, que estão dizendo o seguinte: olha, e aí? O sacrifício é só para nós? Não vão tirar as mamatas que ainda existem por aí, as mamatas dos bacanas, dos barões e dos tubarões. É o meu destaque. Certo. Olha, vamos continuar falando de polêmica. Vamos falar aí que o vereador por Cuiabá, Abílio Júnior, do PSC, foi parar na delegacia ontem após ser flagrado filmando uma obra na casa do prefeito Emanuel Pinheiro, no bairro Jardim das Américas. Segundo as informações, Abílio teria tentado invadir a casa, subido no muro e, inclusive, ele teria usado um drone também que fez imagens aéreas da casa do prefeito Emanuel Pinheiro, e na porta da casa, quando ele estava filmando e fazendo
a postagem para a rede social, ele foi abordado pelo motorista que pegou o celular dele, enfim, só sei que o celular foi parar na delegacia, ele rastreou o celular e o prefeito se manifestou sobre isso. Né, Lúcio? Quer ler um trecho da nota? Ah, vou conceder essa deferência a você, Nayara. Não, eu te ajudo aqui. Então tá certo. O prefeito emitiu aí uma nota através do Facebook, da rede social dele, falando o seguinte: nunca imaginei que um dia teria que passar por uma situação tão invasiva, constrangedora e surreal como essa que eu e minha família passamos hoje. Como cidadão, tenho direito à privacidade dentro do meu lar. Hoje, o vereador Abílio Brunini passou de todos os limites possíveis e imagináveis. Com seu celular nas mãos, tentou invadir a minha residência aos gritos e proferindo palavras de baixo calão, dando um verdadeiro show de mediocridade. Abílio ameaçou, intimidou e humilhou nosso prestativo motorista. Ele fala aí o nome do motorista, eu não vou citar, que tentou evitar o ato. Mas o crime de invasão já tinha sido cometido, uma vez que fez imagens de drone da minha residência, invadindo assim a minha privacidade e da minha família. Daí tem um outro trecho aqui, Nayara, eu prometi te ajudar, não é porque a nota é longa. Obrigada. Aí na nota aqui diz assim: chega, esse indivíduo precisa ser detido. Não posso aceitar como cidadão e como prefeito da capital uma atitude como essa. Passa de todos os limites toleráveis. O que ele faz não é oposição. O que ele faz é desrespeito, uma afronta com o direito de qualquer cidadão. E aí uma outra informação que foi divulgada é de que essa ação aí do vereador Abílio Júnior, porque ele teria a informação ou a desconfiança... Não, recebido denúncias de moradores ali da rua. De que tinha uma obra lá na casa do prefeito que não tinha alvará. Isso, é isso? Isso. É isso? E a denúncia veio de moradores, eu não li da rua. toda a nota do prefeito Emanuel Pinheiro. Não cita. Tem alguma não informação toca sobre não, isso? eu li toda a nota, não toca não. Ele fala mesmo, ele fala da invasão de privacidade. Porque isso, ele só isso fala também, disso. tudo bem. Falando, o prefeito colocou o lado dele aqui, se houve invasão, ele tem o direito aí de cobrar o vereador, né? Que ele chama de invasor, né? Mas também precisa ser explicada essa questão. Tinha alvará ou não tinha alvará, né? E aí uma outra informação aí que foi atribuída ao vereador diz que tinham tomado o celular dele, né? Isso, um motorista, isso. Antes era só na Câmara, né, Antero? Como? Antes era só na Câmara que tomavam o celular, né? O Renivaldo tentou tomar o celular do Felipe Velator, não foi? Foi. Olha, na verdade é o seguinte, eu já li Marx, né? Marx dizia que é preciso desconfiar de tudo, preciso duvidar de tudo e de todos. Sinceramente, não me parece que esta nota seja tão consentânea assim com a realidade. O vereador Abílio já falou ontem em alguns sites. E ele falou em alguns sites dizendo exatamente o seguinte: eu recebi uma denúncia, fui até a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, perguntei na Secretaria Municipal do Meio Ambiente se estiver ocorrendo uma reforma na casa, em qualquer casa, de qualquer cidadão, assim, assado, e não tiver alvará da prefeitura, isso é irregularidade? É irregularidade. E ele mais ou menos que detectou que não tinha o alvará da prefeitura. Isso na conversa, sem dizer que era a casa do prefeito. Sem dizer que era a casa do prefeito. Sim. E ele foi lá gravar. Eu, sinceramente, qual o problema que tem de gravar a porta da casa do prefeito? Qual o problema que tem de gravar? Se estão erguendo obra lá, se estão fazendo obra e tal. Ele disse mais. Qual o problema de gravar a entrada de funcionário, de material de construção, de obra sendo realizada para comprovar que não tem alvará de funcionamento? Qual que é esse crime aí? Onde é que está escrito que isso aí é crime? Pode ter tido um outro crime aí de abuso de autoridade. Olha, o Abílio, ele pode ou não pode chamar uma coletiva em frente à porta do Emanuel Pinheiro? Ué, a praça, o sol é do povo como a praça é do condor, dizia o poeta.
Mas ele não se refere aí à invasão das imagens feitas por drone, que mostra bem a casa Pois é, ele do alto? presta isso e como prova disso mostra ele filmando aqui uma Sim. selfie. Não mostra o drone. Você drone. acredita que Não o drone mostra o não... drone. Porque Não, ele eu também não não falou acredito, não. se o Ninguém drone é mostrou. dele ou não. É, Isso. ninguém mostrou. Ele não confirmou isso, Entendeu? o vereador. Eu acho assim, o vereador adentrar o limite da propriedade do prefeito para filmar a casa do prefeito, Fazendo uma selfie, está até errado. aí, pois é. Está errado. Mas tem prova disso. Por que nós temos que acreditar só na palavra do Emanuel Pinheiro? Que, aliás, não afirma que ele invadiu o espaço dele. Pois é, e ele Em diz... nenhum momento aqui ele afirma. E nessa ele fala que denúncia- tem direito à privacidade dentro do lar dele. Tem mesmo. Antério, e nessa... Ninguém quer filmar lá o Emanuel Pinheiro, ir ao almoço com os filhos dele, etc e tal. Mas filmar a entrada de material de construção, filmar isso e tal, é assim, não está aferindo ao direito de fiscalizar, não. E Antério, Desde que não tenha invadido o espaço próprio do prefeito. E ele disse que só foi lá porque, quando ele foi na Secretaria de Ordem Pública, né, perguntar justamente dessa casa, se Ele foi tinha na alvará Secretaria de Meio Ambiente. e depois de Ordem Pública. Sim. Ele foi nas duas. E na Secretaria de Ordem Pública disseram que não tinha, né, não constava. E quando viram que a casa era do prefeito, não quiseram mais falar com ele. Aí, por isso, essa explicação que ele colocou nas redes sociais, ele teria ido até a porta da casa. Mas realmente não mencionou drone e foi divulgado uma imagem aérea mesmo, né? Não, se foi divulgado mas imagem aérea, não só foi pode ser do confirmado, drone, né? pois é, não foi confirmado, não. Eu digo assim, que foi divulgado, mas não confirmado que a imagem foi feita pelo vereador Abílio Júnior. Se foi feita imagem aérea da intimidade da casa do prefeito, tudo bem. Agora, Não sabe quem fez. Não também tem precisa ver se pode usar o espaço aéreo ali para fotografar e filmar a execução de uma atividade irregular. Porque assim, se sou eu que vou fazer uma obra em casa, tem que pedir autorização da prefeitura, tem que pagar alvará. E realmente ali na rua do Emanuel Pinheiro, porque é caminho da roça, eu passo ali todo dia, realmente ali, vira e mexe, tem obra mesmo, na casa dele, entendeu? Agora, não estou sabendo se está autorizado ou não está autorizado. Se estiver autorizado, por favor, a prefeitura apresente o alvará para a população. Isso. A mulher de César precisa ser honesta e precisa parecer honesta, entendeu? Apresente o alvará. Agora, evidente, não dá o direito de Abílio invadir a casa. Se o Abílio invadiu a propriedade, passou do limite da calçada, ultrapassou o portão ali do Emanuel Pinheiro, porque a calçada, o cidadão pode andar ali. Agora, se aconteceu isso, ele está errado. Se ele ficou na rua, o espaço é público. Se ele ficou na calçada do outro lado, o espaço Em é nota, o vereador Abílio diz que filmou apenas ali a frente da casa, né, a calçada, e que o motorista teria dito que era proibido. E ele questionou por que proibido, né? E daí ele tomou o celular e sumiu. E chegou a ser divulgada também uma outra informação de que o vereador Abílio Júnior tinha entrado no quintal de uma casa vizinha para poder filmar pelo muro dessa casa vizinha, o interior da casa do prefeito Emanuel Pinheiro, mas nessa nota aí ele não disse que isso ocorreu também. Não. Não é isso? Não diz. Então a primeira coisa a ser explicada é o seguinte, tem alvará ou não tem alvará? Não é isso? Como que é o nome daquele? Eu não sei nem se o termo é alvará, mas o seguinte, alvará. a prefeitura precisa autorizar qualquer obra na residência de qualquer contribuinte. Inclusive de qualquer do Emanuel. munícipe. Não, de todo mundo. De inclusive todo do Emanuel. mundo. Precisa dessa autorização. E mostrando que estava tudo bem, né, em relação à justiça, à polícia, o vereador fez até uma selfie com os policiais. A gente tem aí a foto do vereador Abílio Júnior, quando foi pegar aí o celular dele. Na verdade, isso já é no CISC, né? Ele daí, foi por exemplo, registrar essa o boletim não é- de essa ocorrência não é- do roubo do e celular. essa não é a primeira selfie que o vereador Abílio Júnior faz, né? Ele fez uma lá na Secretaria de Saúde, antes de todas aquelas revelações da CPI da Saúde lá na Câmara Municipal de Cuiabá, que acabou fornecendo subsídios para o Ministério Público e para outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, sobre irregularidades na saúde aqui de Cuiabá. E da saúde, Nayara, da saúde, eu queria ir para um outro absurdo,
só que lá no transporte coletivo. Sim. Antero, me espantou, mas muito, muito, muito. Ontem, depois que nós terminamos a notícia de frente, eu assisti o Jornal da Manhã, aqui na TV Vila Real, e tinha lá uma entrevista Do José Porto com o presidente da Arsec, o senhor Alexandro Oliveira. É isso, não é, Nayara? Isso. Isso, esse é o nome dele. Decorei o nome dele. Decora. E aí o seguinte, entre as várias declarações que ele deu, uma me chamou a atenção, mas demais da conta. Disse o seguinte, olha, o reajuste aí da passagem, ou seja, a diminuição do preço da passagem de ônibus para R$ 3,85, ela vai ficar aí de forma temporária, por alguns dias. Sabe por quê? Palavras dele, por uma, abre aspas, concessão dos empresários, fecha aspas. É isso. A Arsec, que é a Agência Reguladora de Serviços Concessionados, é um órgão público e que dizem também o seguinte, que não tem nenhuma vinculação com a prefeitura, tem uma atuação de forma independente, mas é um órgão público. Espera aí, e aí os empresários é que concedem, eles concederam, eles concordaram em que a passagem baixasse de valor, eles têm que autorizar, é isso? E aí, quem é que defende os usuários? É surreal isso, né? Não, é surreal. Não, ele disse isso. Foi uma concessão dos empresários. Antes ele tinha dito outra coisa também. Olha, tem aí questionamento jurídico e tem também aí uma questão política. Será que é o quê? É a oposição? É porque alguns vereadores de oposição foi isso que questionaram lá que a Arsec não obedeceu os ditames legais, a legislação, aquilo que deveria ter sido seguido e não foi seguido? Mas espera aí, a Arsec não é um órgão público autônomo e independente? Para falar em questão política? Deveria ser, na teoria né? Deveria. Você falou muito bem. Na deveria, teoria mas não parece ser. Na teoria é sempre assim, né? É um registro. Deveria, como disse o Antero, e deveria estar do lado da população. Só lembrando que hoje já passa aí, está em vigor os R$ 3,85 a tarifa de ônibus. Por alguns dias, por concessão dos E aí empresários, vem aquela pergunta, segundo a Arsec. fizeram essa pergunta para você, Lúcio, e o que já foi pago? E o usuário do transporte coletivo que pagava ali os R$ 4,10, como que fica? O prejuízo. Mas vai voltar aos 4,10, Nayara? Vai voltar depois do dia 27. Eles só estão dizendo o seguinte, vai voltar aos 4,10. Nós vamos cumprir o prazo dos 30 dias, que é o que diz a lei, mas não dá 30 dias, dia 27, hein? Vamos eles errar de novo aí. Aí os vereadores anulam de novo. Não, e a gente falava também do desgaste, né? Que é para a prefeitura, para a imagem aí. Aliás, esse sobe e desce de tarifa do ônibus. Hoje é dia 10, né? Dia 10. Isso. Eu não vi. Vocês viram a inauguração do Hospital Municipal de Cuiabá? Foi prometido no dia 9, né? Aniversário de Mato Grosso. Foi ontem, aniversário de Mato Grosso. Teve a inauguração? Já está funcionando a pleno vapor, 100%? Olha, pode ser que tenha passado desapercebido. Eu não vi isso. Mas não ia passar. Oi? Não, de repente, né, não é tudo que a gente consegue acompanhar, não é? Não é tudo que a gente consegue acompanhar. Né? E aí, já tem promessa de nova data? Eu também não vi. Eu também não vi nada na imprensa. Claro. Não sei se a nossa... Não teve. A Ariela também está dizendo que não viu. E a Ariela... Mas bacana isso, né, cara? Bacana, né? Devia entrevistar o prefeito, fazer, né? O negócio lá é de frente do pronto-socorro. Olha, tá virada a página, né? Palavras bonitas. Primeiro que foi prometido para o aniversário de Cuiabá de 2018, um ano atrás. Não inaugurou. Depois foi prometido para dezembro de 2018, não inaugurou. Depois foi prometido para o aniversário de Cuiabá dos 300 anos, não inaugurou. E agora é o seguinte, olha, do aniversário de Mato Grosso não passa. Passou. Está parecendo a música de Nelson Ned, né? E tudo passa. Mas tudo Antero, passará. eu não tenho procuração, né, para isso.
Mas será que, de repente, se houve esse adiamento, não seria em função desses problemas com a Santa Casa de Cuiabá? Ou à espera, né, dessa boa notícia. A prefeitura envolvida aí com essa questão. Envolvida em quê? Que o governo ela acabou... cruzou os braços. Não, que a prefeitura fez. E hoje cruzar os braços no episódio da Santa Casa. E hoje tem uma reunião. E, aliás, seria mais um motivo para ter apressado a reabertura do Hospital Municipal de Cuiabá. Antero, eu não sei se tem a ver com eu alertei aqui, não vai inaugurar em maio, é ruim, o prefeito está marcando data. Ele podia seguir, porque se for inaugurado em julho, com boas condições, a população vai festejar. Mas o prefeito insiste. Abril, dezembro, abril, maio e continua sem inaugurar. Eu não sei se tem a ver, mas hoje tem uma outra reunião dos funcionários da Santa Casa. Quem falou isso para mim foi o Dejamir, que é o presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Tem uma reunião lá no Tribunal de Justiça e ele até pediu, né, falou aí, chamou a atenção da Assembleia e da Prefeitura que se comprometeram a ajudar com repasses para essa conta onde o governo já se comprometeu a repassar 20 aluguéis, que é para pagar o salário dos servidores. Então ele disse que as conversas vêm fluindo. Às vezes dessa reunião sai aí alguma novidade também em relação isso aí ao pronto-socorro. Não justifica a não abertura. Não, eu acho que comunicação, eu sou contra, por isso que eu sou contra a mentira na comunicação. Comunicação é verdade, gente. Olha, não marca... Na verdade, prazos, né? Prazos. É verdade. Se você pegar e editar um vídeo com todas as promessas que o Emanuel fez, só desta inauguração do Hospital Municipal, ele já desmanchou a inauguração. Ele já desfez qualquer inauguração. A inauguração teve em dezembro, como prometido. A inauguração teve de nada, né? Inauguração de portas fechadas. Isso é inauguração de nada. O que falta é entregar o pronto-socorro. Foi uma inauguração prometido para agradar Michel Temer, que ontem voltou para a cadeia, né? Pois é, disso que eu quero para falar. Agradar o novo presidiário. Isso que eu quero falar, olha só, o ex-presidente Michel Temer se entregou ontem à tarde à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, na zona oeste da capital, após deixar sua casa no alto de Pinheiros. E ele vai ficar ali em São Paulo, o pedido foi aceito pela juíza e a justiça determinou que ele voltasse à prisão e TRF2 revogou o recurso de Temer que permitiu sua saída da prisão. A defesa do ex-presidente recorreu ao Superior Tribunal de Justiça contra a decisão da segunda instância. O recurso será analisado pelo ministro Antônio Saldanha Palheiros. Não há prazo para que ele se manifeste. Então, aí o Temer, que disse, inclusive, na imprensa, ele falou o seguinte, que ele ia se entregar, cumpriu, falou, realmente ele tinha um prazo até 5 horas da tarde de ontem, horário de Brasília. Ele disse, inclusive, que daquela outra vez que ele foi preso, não precisava, fazendo já uma crítica à Polícia Federal, não precisava, segundo ele, do show pirotécnico que foi feito para a imprensa. Que ele se entregaria porque ele é um jurista e conhece muito bem das leis. Pois é, do Michel Temer lá em São Paulo, que disse, olha, fiquem tranquilos, não precisa vir com fuzil, com metralhadora, eu vou me entregar. Né? Lá de São Paulo, do Michel Temer, vamos voltar aqui para Cuiabá. Para falar de alguém também, que eu não sei se é ainda, mas que foi do PMDB, né? Hoje MDB. Falar um pouquinho aqui do primeiro delator lá, primeiro ou um dos primeiros delatores da Operação Sodoma. É a operação aí que resultou na prisão do ex-governador Silval Barbosa, que foi tema de mais uma reportagem no jornal A Gazeta da série O Crime Compensa. Na realidade eu falei aqui delator, mas ele começou como réu, aí passou para delator e depois ele virou vítima, né? É o caso do empresário João Rosa. Ele tem uma empresa aí que vende peças aí para tratores, para caminhões. E aí na época ele falou que teve que pagar 2 milhões e 500 mil reais para continuar recebendo os incentivos fiscais. Pois bem, então só rememorando, era delator, era réu, virou delator, aí virou vítima por causa da farra dos incentivos fiscais.
E aí a reportagem do jornal A Gazeta mostrou o seguinte, que a empresa, a Tractor Partes, continua recebendo benefícios fiscais. Ou seja, o dinheiro do contribuinte está indo para esta empresa que concordou em pagar 2.500.000 reais lá atrás no governo Silval Barbosa para manter os incentivos fiscais. A pergunta que se faz é a seguinte: se um cidadão paga 2.500.000 reais para manter os incentivos fiscais para a empresa dele, ele não ganhou nada com isso? Ele levou prejuízo? É isso? É um questionamento que se faz? Sim, claro. E aí, volta a ter o incentivo fiscal? Volta a ter o Passando incentivo fiscal? despercebido, né? Foi publicado no Diário Oficial da União, mas passou despercebido, Lúcio. A publicação foi, acho que no Diário Oficial do Estado, aqui, não foi? Oficial do Estado, isso, Diário perdão. Oficial Chegou, do Estado. foi... Ele voltou a ter o incentivo Ele fiscal. tem um incentivo ele tem fiscal agora. a partir de 2018. Ele voltou a ter os incentivos fiscais. Que beleza, né? O crime mais do que compensa, né? Mais do que compensa. Só falta ele entrar agora tem com um um requerimento de indenização por danos morais, né? Para o Estado pagar ainda. E parabéns, né, o Jornal A Gazeta por essa série aí, o Crime Compensa, porque traz um reflexo para a sociedade, traz luz e mostra onde estão esses delatados e delatores que se envolveram em escândalos de corrupção em Mato Grosso. Vou responder a pergunta que eu mesmo fiz, ancorado aqui na reportagem do jornal A Gazeta. Os incentivos também contribuíram para que o grupo Tractor Partes evoluísse financeiramente. O custo-benefício do pagamento da propina se justifica. Ao pagar mais de 2 milhões em vantagem indevida, trocando em miúdos, isso também é conhecido como propina, não é isso? E os políticos, elegantemente, costumam falar em retorno. Pois bem, ao pagar mais de 2 milhões em propina, o empresário conseguiu um lucro anual de 9 milhões e um faturamento bruto de 50 milhões, segundo o próprio empresário declarou em depoimento no dia 17 de agosto de 2016. Ele contou que recebeu os incentivos de 2011 a 2015 e que está recebendo de novo os incentivos fiscais. É um dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos. Pois é, e é bom a gente lembrar que a Selma Arruda aparece aí também, novamente, né? Ela que, juntamente com a promotora Ana Cristina Bardusco, concordaram em arquivar o inquérito aberto contra o empresário e torná-lo simplesmente vítima do caso, apesar dele ter aceito o pagamento de propina, isso porque ele teria sido extorquido pelo grupo de Silval. Entra no mesmo contexto do outro empresário. Essa questão das delações aí, nesse caso aqui não foi delação, né? A vítima, né, que era réu, virou delator, depois virou vítima, fez as confissões e aí ele declarou lá que ele pagava propina e tal. Nesse caso aqui, pelo menos as confissões foram provadas. Mas olha, podem ter problemas com outras delações recentes aqui em Mato Grosso, se não provarem e se não fornecerem evidências do que denunciaram, do que relataram à justiça, pode ter problema. E pode ter problema, inclusive, não só para os delatores, porque nos bastidores se especula que os delatores podem ter sido até estimulados pelos profissionais encarregados da defesa desses delatores. Se isso se comprovar, a situação é complicada, hein? Tem gente que pode até perder os benefícios que conquistou na colaboração com a justiça. Nós vamos esperar. Certo, vamos fazer uma pausa, tomar aquele cafezinho. Na volta a gente continua com a notícia de frente.
Voltamos com a segunda parte da notícia de frente e vamos agora falar de sistema previdenciário. Olha só, o sistema previdenciário do Estado está em déficit há quase 2 décadas. Esse foi um dos apontamentos feito pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso em um relatório sobre a sustentabilidade dos regimes próprios de previdência. Esse foi também o assunto discutido no Jornal do Meio-Dia de ontem. Secretário, qual é o tamanho do rombo da Previdência Estadual hoje, por esse estudo aí que foi feito pelo Tribunal de Contas? Os resultados indicam que há um desequilíbrio financeiro muito grande. A gente pode separar em 2 tipos de desequilíbrios. O primeiro deles diz respeito à insuficiência de receitas de previdência, receitas previdenciárias, para poder pagar todos os benefícios previdenciários já concedidos, o que tem feito com que o Estado tenha que aportar recursos complementares para pagar essas aposentadorias. O ano passado, o aporte foi em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E, além disso, há um desequilíbrio a longo prazo. Significa que, se nós continuarmos no ritmo que nós estamos hoje, vai faltar em torno de 57 bilhões de reais para pagar as aposentadorias no futuro. Agora, esses 57 bilhões aí, o senhor falou que no ano passado, o aporte que o governo teve que fazer foi de 1 bilhão e 100 milhões de reais para poder honrar com os benefícios da Previdência. E esses 57, é projeção para quanto tempo? Esse 57 é uma projeção para os próximos 35 anos. Ano após ano, a gente tem visto o aumento desse aporte que o Estado tem feito. A expectativa para esse ano é que já cheguem a 1 bilhão e 500 milhões de reais. Significa que nós precisamos reajustar, equilibrar novamente as receitas previdenciárias para poder suportar todas as aposentadorias que estão sendo concedidas. Para que o nosso telespectador entenda melhor, o senhor consegue dar o exemplo justamente disso, desse rombo, desse caos no sistema previdenciário do Estado? Sim. Primeiro, é preciso a gente deixar claro que a gente está falando das aposentadorias dos servidores públicos. Tá? As aposentadorias, elas, a partir de 98... De todos os poderes. De todos os poderes, exatamente, do Estado especificamente. As aposentadorias, elas devem ser custeadas com a receita de contribuições dos servidores e também com a receita ou com o recurso pago pelo Estado. Se a gente somar a receita de contribuição dos servidores com o recurso pago pelo Estado, a gente verifica que o valor está muito abaixo do que deveria ser. Então, quando a gente fala em reequilíbrio financeiro, é justamente aumentar essa receita para poder ter condições de pagar essas aposentadorias. Agora, uma outra informação. O senhor disse aí que no ano passado teve que ser feito um aporte de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Sim. A pergunta é a seguinte, de quanto é esse benefício no total? O total, a projeção que a gente faz é essa para 35 anos. Não, a pergunta é diferente. A pergunta é diferente. O senhor disse que no ano passado o governo teve que fazer um aporte de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O aporte aí fica subentendido que era um complemento. Isso. Qual é o valor total dos benefícios de previdência que são pagos anualmente? O do ano passado, por exemplo, qual era esse valor? Por mês, nós temos em torno de 250 milhões de reais pagos como benefícios previdenciários. Esse é o valor mensal que nós temos. Tá? Então seria o quê? 3 bilhões de reais por ano, é isso? Isso. Se é 250 milhões por mês, o total anual é de 3 bilhões. Isso. Exatamente. Então existiria aí, existe uma arrecadação da Previdência aí, de 1 bilhão e 900 e no ano passado o Estado teve que aportar 1 bilhão e 100. Sim, exatamente. Essa é a conta. Essa é a conta. Então essa foi a entrevista do Jornal do Meio-Dia de ontem, o secretário falando do impacto aí do sistema previdenciário de Mato Grosso e falando que a reforma da Previdência a nível nacional deve aliviar, mas é preciso também uma reforma estadual. As duas coisas são necessárias, né? A reforma lá e a reforma aqui. Sim. E as pessoas precisam tratar desse assunto sem emocionalismo e tecnicamente. Porque assim, para o governador Mauro Mendes, ainda é possível ignorar isso e deixar para frente. Mas daqui a 2, 3 governadores não vai dar para ignorar e deixar para frente porque não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Até numa informação. E aí
É uma coisa gravíssima, né? numa informação ali que o secretário aí de controle previdenciário lá do Tribunal de Contas, né? O nome correto dele aqui é o Eduardo Ferraz, é isso? Isso, Eduardo Ferraz. Eduardo Ferraz. Ele diz o seguinte, que no ano passado, em 2018, o governo teve que aportar 1 bilhão e 100 milhões para poder pagar as contas aí da Previdência, né, dos aposentados. Neste ano, a previsão é de que seja necessário 1 bilhão e 500 milhões de reais. A gente lembra aqui o seguinte, isso dá o que, Antero? 8% do orçamento atual do Estado, é isso? É o quê? 20 bilhões? 17 bilhões, né? É isso? Dá quase 10%. Quase 10%. Quase 10%. É o rombo anual da Previdência pelas informações aí do secretário lá do Tribunal de Contas. O buraco é grande, né? Pois é, isso vai ter que ser muito conversado, muito debatido, democraticamente debatido com todos os setores. Os setores todos precisam conhecer esses números. Isso aqui, Antero, que ele falou, é só do Estado. Dos municípios. Não teve tempo da gente conversar com ele sobre o rombo da Previdência nos municípios, que também não deve ser pequeno. Tem muito município que está bem e tem muito município que está completamente arrazoado. Tábula rasa. E aqui também... Por exemplo, Várzea Grande parece que está bem, Cuiabá já está mais ou menos. E aqui... Sinop está bem. Assim como a nível nacional, que já foi exposto pela equipe do Paulo Guedes, do ministro da Economia Paulo Guedes, também tem injustiças, como diz o secretário Eduardo Ferraz, né, entre os poderes, o judiciário e o executivo, por exemplo, injustiças salariais, assim como a nível nacional. Assim, mas isso aí faz tempo, né? Aliás, o lanchinho da Assembleia é fichinha perto do lanche do Supremo, né? Quer dizer, jamais o Poder Executivo de Mato Grosso teve a ousadia de tentar comprar vinho espumante e colocar no edital. Você pensou, rapaz, se um prefeitinho coloca no edital que ele está comprando vinho e lagosta e que o vinho tem que ser da uva tal, que dá em tal lugar na França, e que essa qualidade do vinho tinto e também do vinho espumante... Lúcio conhece essa uva. Qual que é essa uva, Lúcio? Tem que ter 4 premiações internacionais. Quer dizer, tá na cara, né? Que tá marcado o vinho que eles querem, né? Deve ser desses vinhos baratinhos, né? É a Sauvignon Blanc colhidas por virgens da Grécia, é isso? Mas agora que é mais ou menos liberados pelo Senado e os parlamentares também não podem mais ser julgados por ninguém, está tudo bonito. É a nova política. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá, tinha mais um registro aqui. Não, pode fazer, claro. Falando aí em dinheiro, onde falta dinheiro, onde sobra dinheiro, aí tem 3 ex-deputados agora que vão ter que pagar pelo uso das caminhonetes da Assembleia Legislativa, que eles não é que não devolveram, eles se esqueceram de devolver. Até porque é o seguinte, eles estão sem mandato faz poucos dias, né? Faz o quê? 30, meses. 60, 90, 100 dias, né? Não, porque fevereiro... Então, fevereiro, março, abril... tudo bem, dá menos de 100 porque fevereiro é 28, né? E aí o seguinte, aí a informação foi aqui... no WhatsApp, né, essa briga. É de que a Assembleia Legislativa será ressarcida de todos os custos extras gerados pelo atraso na devolução dos veículos de responsabilidade dos ex-deputados. São eles: Daltinho de Freitas, do Solidariedade, Mauro Save, do Democratas, e Gilmar Fabres, do PSD. Aí vamos ver o seguinte, né? Se o preço que eles vão pagar pelo uso das caminhonetes, se é o preço de mercado, né? Que a Assembleia paga. Não, tem que ver se é o preço que a Assembleia paga. O preço que a Assembleia paga, né? Porque foi para a conta da Assembleia, isso. Eles têm que devolver para a Assembleia, isso, né? E briga o que não falta, né? Aqui não, aqui os deputados não estão brigando, mas lá e você quer saber qual que é o detalhe mais interessante disso? Eu soube que os deputados estão muito chateados com a deputada Janaína Riva. Considerou isso uma desconsideração. Uma descortesia. Uma descortesia, porque ninguém ia saber.
Se eles não devolvessem, se a deputada não tivesse ido atrás, aliás, quem foi atrás primeiro foi o Botelho, né? Então eles estão chateados, primeiro com o Botelho, depois chateados em maior grau com a deputada Janaína Riva, que foi quem deu o ultimato. Ou vocês devolvem, eu vou mandar buscar esse troço. Fazer busca e apreensão. Pois é, Aí falar assim, mas olha, ninguém está cobrando isso, sabe qual que não foi, está na imprensa, não está, ninguém sabe. Sabe qual que foi a explicação do Deixa aí no esconde. Já pensou? Sabe qual foi a explicação do ex-deputado Daltinho? Que ele estava esperando, ele ficou uns dias a mais com o carro, porque estava esperando o dele. 3 meses. Pois é, estava esperando o carro que ele comprou chegar. Ah, então é perfeitamente justificável, né? Agora dá para entender, né, Antero? Agora, não, e tem muita chateação, né? Desculpa, Daltinho. Desculpa, cara. Já chegou o seu carro? Pede para a Janaína devolver o carro. Com um pequeno detalhe, Ele é lá da região de Barra do Gasto, não é, Antero? É, da Barra do Gasto. Se eu não estiver equivocado, além de pecuarista, ele é dono de uma concessionária de automóveis. Não, de moto. De moto? De moto. É que aí não dava para... É de moto, então, né? De moto. E chateação é o que não falta por aí, né? Por exemplo, tem 2 aqui que vivem chateando um ao outro, né? Não é meu destaque, não. Tá. Só para falar aqui da chateação dos deputados. Outro dia eles brigaram lá por causa de VI, né? De verba indenizatória. O deputado Nelson Barbudo, do PSL, e a deputada Rosa Neide, do PT. Agora é o seguinte, eles estão trocando farpas de novo, por causa do quê? Um chaveiro. Eu não sei se é chaveiro ou se é carimbo, Antero. É chaveiro. Não, espera aí, eu vou ler aqui para você. Aí o Barbudo gravou e divulgou um vídeo, né, nas mídias sociais, como sempre, desmentindo um outro vídeo, olha só, que foi postado pela colega Rosa Neide, que teria afirmado que ele teria comprado um chaveiro por R$45 e pago com dinheiro público. Aí ele diz o seguinte: além de ser o deputado mais econômico até a presente data, alguns estão me acusando de ter comprado uma chave por R$45. Quero esclarecer a deputada Rosa Neide que a assessoria dela é incompetente. Na nota que enviei no grupo dos deputados eleitos pelo PSL de Mato Grosso, consta que comprei um carimbo de protocolo automático, fecha aspas. Olha, a gente lembra até do Odorico Paraguaçu nisso. Esse é o nosso congresso aí, alto nível de discussão, né? Você roubou dinheiro público. Por quê? Você comprou um chaveiro, negativo, comprou um carimbo. Ah, tá de brincadeira, né? Me respeita. Me respeita. Vamos para o seu destaque? Vamos lá, Nayara. Bom, o meu destaque aqui, eu puxo ele por uma declaração do governador Mauro Mendes, onde ele diz: olha, mais vaias devem vir por aí. Ele fez essa declaração ao participar de um evento ontem, na quinta-feira, aqui em Cuiabá, um evento lá da Acrimate, do Acrinorte, né, que foi promovido pela Associação dos Criadores de Mato Grosso. Aí ele disse o seguinte: olha, eu já fui vaiado por alguns produtores, aí eu disse para eles que se eu estivesse sentado junto com eles, eu também estaria vaiando. Declarações do governador Mauro Mendes. Aí ele continuou dizendo o seguinte: mas eu estou aqui como governador e como governador eu tenho que olhar para todo o estado, para a saúde, para os municípios, estradas e tantos desafios. Essa primeira vaia que Mauro Mendes levou foi lá em Sorriso, logo depois dele ter instituído o novo FETAB, que criou aí uma polêmica gigantesca com os setores aí do agronegócio, principalmente com os grandes do agronegócio. Até já se acalmaram um pouco, mas ele foi vaiado nesse evento lá em Sorriso. E essa notícia aqui, onde Mauro Mendes diz que mais vaias devem vir por aí, ela tem um lado extremamente positivo. É que Mauro Mendes, ele diz o seguinte, que o governo está estudando alterações, medidas para corte de incentivos fiscais que já estão sendo vislumbrados pelo governo.
Aí ele coloca o seguinte: são incentivos concedidos de forma errada e equivocada há 2 anos por portarias, não por lei ou decreto. Uma portaria que instituía um incentivo que não conspira com o desenvolvimento industrial do nosso Estado, ou seja, que não contribui para o desenvolvimento. Ele diz que o governo terá coragem de corrigir isso. Ainda falando sobre as vaias, ele falou: olha, também estou sendo vaiado pelos servidores porque eu fiz aquilo que poderia ser feito. Não dá mais para continuar aumentando a bolha que o Estado aumentou durante os últimos 15 anos. E interessante, essa data que o governador Mauro Mendes, esse período aqui que ele rememora, né? 15 anos, 2019, 2004. Nós começamos então, ele começa a falar aqui desde o governo Blairo Maggi, Antero? Blairo É Maggi. isso? É isso? É onde tudo começou. Tudo começou. É onde tudo começou. Até porque o governo Dante entregou, o Estado pagava a folha só com ICMS. Quando o governo Dante entregou o Estado para o governador Blairo Maggi, a receita de ICMS do Estado era suficiente para pagar as folhas de todos os poderes. E sobrava dinheiro para investimento. E a receita era bem menor. Entendeu? Aí os caras trocaram os pés pelas mãos, o Blairo fez uma anarquia generalizada no Estado, Silval continuou, Pedro Táxi continuou e agora o Mauro Mendes veio para consertar. Eu acho muito bom, Lúcio, a gente ver o governador consciente do papel do governador. E sem medo de críticas. Não, E nessa... eu acho que uma coisa que simboliza vaias, o governador Mauro Mendes nesse início de governo é coragem, né, Lúcio? E quando ele fala As decisões dele são corajosas e eficientes. E quando ele fala que desses incentivos fiscais que foram concedidos por lei ou por decreto, olha, não está sem lei e sem decreto, por portaria. Não, é por portaria. É por portaria. Nós estamos falando de milhões e milhões de reais. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Eu quero saber o seguinte, e aí, vai chegar naquele percentual que se falou de corte, que poderia chegar até a 20%, em torno de 15% a 20%, isso, só concluindo rapidinho, Antero, isso pode resultar num corte próximo de 250 a 300 milhões de reais. Só lembrando que, atualmente, os incentivos totais são de 3 bilhões e 400 milhões de reais. É mais difícil mexer nos incentivos programáticos, aqueles lá com a cadeia produtiva, porque senão cria aí uma série de dificuldades. Agora, tem os incentivos populares, né? Por exemplo, desde o governo Dante, quem consome até 100 quilowatts não paga imposto. E isso é incentivado pelo Estado. O Estado que zerou essa alíquota de imposto. Quer dizer, os mais pobres não pagam imposto de energia. Aí o imposto começa a ficar muito caro. Mas um detalhe importantíssimo aí da declaração do Mauro Mendes, primeiro mostra que o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico está trabalhando. Né? César Miranda. César Miranda. É César Miranda? César Miranda. Tá. Que está trabalhando. Segundo, ele diz o seguinte, que ele está cortando esses incentivos que foram concedidos ilegalmente por portarias, não por decreto e não por lei. Então tem ilegalidade na concessão desses incentivos. E o que é pior, ele diz, um incentivo que não conspira com o desenvolvimento industrial do Estado. Que não contribui, né? Que não contribui, porque assim, o objetivo é o dinheiro jogado pela janela. É o dinheiro jogado pela janela, porque o objetivo do Estado ao conceder o incentivo, e tem sim que ter uma política de incentivo, é para desenvolver a indústria, que vai gerar emprego, que vai retroalimentar a economia do Estado. Então, parabéns aí ao governador Mauro Mendes, essas vaias se transformam em aplauso ali na frente. E o seguinte... E ai do governante que não aceita ser vaiado. E ele está seguindo bem o que o governo Dante fez, né? E que foi dito aqui pelo deputado Carlos Avalone, foi lembrado. E lembrar também seguindo o mesmo ritmo. E lembrar que esta questão dos incentivos fiscais foi uma cobrança que foi feita pelos representantes lá do Fórum Sindical, que representam os servidores do Poder Executivo, que começaram aí
a ter um relacionamento melhor com o governo. E essa seria uma resposta interessante, porque os servidores do Poder Executivo costumam dizer, escuta, o sacrifício é ficar só para nós? E os outros? Não vão contribuir? Não vão entrar no sacrifício que tem que ser feito? Porque este é o discurso do governador Mauro Mendes e tem que ser por aí, até em função das dificuldades que o Estado atravessa. E um outro ponto, falando sobre incentivo, só para fechar, Nayara. Não, claro. Antero colocou isso aqui outro dia, não custa relembrar. O Estado corta incentivo de quem não precisa, e aí vem o Judiciário e devolve o incentivo para quem não precisa desse incentivo. Ou seja, tirando o dinheiro dos cofres públicos e passando para quem não tem necessidade disso. A nossa esperança é que o Tribunal de Justiça reveja essas decisões, né? Que são, por enquanto, ainda de primeira instância, né? O Tribunal de Justiça tem mais maturidade para entender essa questão do Estado. Certo, vamos então para o nosso último intervalo. Na volta tem Grampolândia Pantaneira e também Brasília, o destaque aí, o COAF, que é o destaque de Antero. Pessoal, agora eu tenho um recado para vocês. A Ricardo Eletro voltou. A campeã voltou. Ela está de volta para você ter o melhor preço no Dia das Mães. Para você que não comprou o presente, o Ricardo tem uma mensagem especial. Quero pedir uma coisa pra você, eu quero pedir a preferência. Aquele Ricardo que briga por você voltou. Então eu quero agora, com muita calma, pedir, vem pra Ricardo Eletro, dê preferência pra mim, porque eu tô lutando por você aqui com aqueles preços que só eu tenho, só eu brigo por você. Dia das Mães é na Ricardo Eletro. É isso aí, Ricardo. Vamos passar agora algumas ofertas para você ir para a loja mais próxima e aproveitar. Tem Asus Zenfone Max Pro por R$ 1.299 em 10 sem juros. Presentão para o Dia das Mães. Tem Samsung J2 por R$ 599 em 10 sem juros. Tudo com pronta entrega. É pegar e levar na hora. Smart TV LED. 32 Samsung em 12 sem juros de R$ 89,90. Smart TV LED 50 4K a partir de R$ 1.999 em 10 sem juros. Tem Smart TV LED 55 Samsung 4K em 12 sem juros de R$ 229,90. Tem muito mais na Ricardo Eletro. Aproveite e vá para a loja da Ricardo Eletro, porque a campeã voltou. Voltamos com a última parte do programa A Notícia de Frente. E olha, vamos falar agora de Grampolândia Pantaneira. 3 novos delegados foram nomeados pela Polícia Judiciária Civil para investigar os grampos telefônicos ilegais em Mato Grosso. Eles começaram a comandar os 9 inquéritos no último dia 6. E o repórter Antônio Carlos Silva traz todas as informações. Bom dia. Delegado da Polícia Civil, Rafael Mendes Scatolon. O delegado Rafael Scatolon, ele na realidade trabalhou no interior por muitos anos, tendo sido delegado em Lucas do Rio Verde por um bom período e delegado regional em Pontes de Lacerda. Agora vem para a capital para integrar essa equipe. Delegada Luciana Batista Canaverde. Luciana Canaverde também delegada do interior, com larga experiência na região do Araguaia. Foi delegada regional também na regional de Água Boa e vem para a capital também com o mesmo intuito. Delegada Janira Laranjeira Siqueira Campos. A doutora Janira, delegada com experiência no interior e atualmente na DHPP, onde executa um brilhante trabalho. Estes 3 delegados foram nomeados pelo delegado-geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso para comandar as investigações sobre a Grampolândia Pantaneira, ou seja, o caso das interceptações telefônicas ilegais realizadas contra políticos, advogados e jornalistas em Mato Grosso. Eles prosseguem nas investigações dos 9 inquéritos vinculados à Grampolândia e esses procedimentos eles retornaram
do STJ e nos foram encaminhados pelo Poder Judiciário, tendo vindo uma requisição do Poder Judiciário para que nós destinássemos equipe própria e exclusiva para trabalhar no caso. O nome dos 3 delegados foi oficializado junto ao desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando de Almeida Perry, e ao juiz Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Os delegados terão total autonomia e as decisões a serem tomadas nos autos cabem exclusivamente a eles. A Direção-Geral da Polícia Civil, ela administrativamente entendeu por bem a escolha dessa equipe e de agora em diante eles que tocarão a investigação e terão total autonomia para que perante o Judiciário e o Ministério Público sejam tomadas as providências cabíveis. A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso colocou uma estrutura à disposição dos 3 delegados para investigar a Grampolândia Pantaneira. Nós teremos um corpo de policiais e analistas que trabalharão com os 3 delegados no intuito de celerizar a finalização dos procedimentos. Rafael Scatolon, Luciana Canaverde e Janira Campos terão acesso às investigações comandadas pelos delegados Ana Cristina Feldner e Flávio Instrigueta sobre a Grampolândia Pantaneira. Tudo que foi apurado até então consta dos autos e esses delegados que assumem a investigação com suas respectivas equipes prosseguirão nos trabalhos até então realizados. Mas os delegados Instrigueta e Feldner não irão participar das investigações sobre a Grampolândia Pantaneira neste momento. Eles foram consultados, mas se manifestaram por interesses particulares em não fazerem parte da equipe que trabalhará na investigação. O delegado-geral evita dar detalhes sobre as investigações das supostas interceptações telefônicas ilegais realizadas por policiais militares durante o governo Pedro Taques. Não cabe à diretoria, nesse momento, entrar nos detalhes da investigação. Na realidade, administrativamente, as providências foram tomadas e agora cabe à equipe qualquer manifestação a respeito. Mas Mário Demeval Rezende esclarece: os 3 novos delegados terão todos os poderes de policiais para esclarecer os fatos. Todas as providências de polícia judiciária que forem necessárias serão tomadas pelos delegados que presidirão as investigações e nós estaremos dando total autonomia para que essa equipe desenvolva os seus trabalhos com total liberdade e total competência. O delegado-geral acrescenta: as investigações sobre a Grampolândia Pantaneira não têm prazo para serem concluídas. Não há prazo estabelecido, porém acreditamos que a investigação será célere e a gente espera que ela termine o quanto antes, só que com qualidade e com credibilidade. Com apoio de Juarez Emílio e imagens de Evaldo Santos, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio. Boa entrevista do delegado-geral da Polícia Judiciária Civil. Esclarecendo os fatos e tranquilizando o seguinte. Ele fala uma frase ali muito importante na entrevista. Os novos delegados prosseguirão com as investigações já feitas. Terão acesso aos inquéritos e a tudo que foi feito até aqui. Claro, se eles precisarem rechecar alguma informação, isso vai depender da autonomia de cada delegado, do interesse de cada delegado em rechecar essas informações. Mas não vai ser jogado fora o trabalho anterior. E aí uma informação que já tinha sido dada também é de que esses 3 delegados vão atuar exclusivamente nessa investigação e terão um local específico para poder desenvolver aí ou dar continuidade, né, nessas investigações aí do escândalo dos grampos, mais conhecido como Grampolândia Pantaneira. Esperar que tudo isso se resolva o mais rapidamente possível, né? Porque é muito ruim essa situação toda, né? Antero, vamos para o seu destaque, COAF. Olha, meu destaque é o seguinte, que o ministro mais popular do governo de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, teve uma importante derrota ontem no Congresso Brasileiro. Eu acho que os que querem a apuração de crimes tiveram uma importante derrota. Não é o Moro, pessoalmente, que teve a importante derrota. Os que defendem a impunidade no Brasil tiveram uma importante vitória.
o Congresso liderado pelo Centrão, e dizem que o Centrão, com o apoio do governo federal, essa é a gravidade da denúncia, eles decidiram não permitir que o COAF permanecesse no Ministério da Justiça. E fizeram retornar o COAF para o Ministério da Economia. Bom, o COAF retornando ao Ministério da Economia, tem algumas situações que ficaram, evidentemente, por serem esclarecidas. Por exemplo, o governo tem tido seguidas derrotas no Congresso Nacional. O Bolsonaro não ganha uma no Congresso, ele perde todas. A próxima agora que o Congresso está falando que vai derrubar o decreto dele sobre as armas. Tem aqui a informação que depois dessa derrota do projeto do Moro, o Bolsonaro está mandando chamar chamou ontem, melhor dizendo, os deputados do PSL para uma reunião no Palácio do Planalto. Por que isso? Porque o PSL, o partido de Bolsonaro, veja bem essa informação, Lúcio, Nayara e telespectador. O PSL, partido do Bolsonaro, disse que não, vejam bem, o PSL é o partido do presidente da República, disse que não vai obedecer à orientação de Onyx Lorenzoni para deixar passar a medida provisória da reforma administrativa do jeito que ela saiu da comissão mista, ou seja, com o COAF no Ministério da Economia. O deputado Felipe Barros, vice-líder do partido na Câmara, colocou no Twitter. Isso aqui não é invenção da imprensa, não. É o vice-líder do PFL que escreve assim: como vice-líder do PSL e membro da comissão que analisou a MP 870, informo que após reunião da bancada, o PSL da Câmara decidiu que não abrirá a mão de 4 pontos. COAF com Moro. Receita Federal podendo denunciar crimes. FUNAI com Damares. E não criar mais 2 ministérios. O que a imprensa brasileira está denunciando? Que isso tudo aqui foi negociado pelo Centrão com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro via Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni é ministro político do Bolsonaro, da Casa Civil, está telefonando para deputados do PSL para aprovar como saiu. Ou seja, era uma traição ao Moro. E eu diria, é uma traição ao povo brasileiro. E eu diria, é uma traição que foi falada na campanha eleitoral. E eu diria, é uma traição ao eleitor. E eu diria que o Bolsonaro se comprometeu a combater a corrupção. E eu diria que ele se comprometeu com o Moro, que uma das questões importantes era dar carta branca para o Moro no Ministério da Justiça, e uma das condições que o Moro colocou era levar o COAF para lá, porque fica mais fácil pegar o crime de lavagem de dinheiro. Isso parece não vai acontecer. Os bandidos do Congresso ganharam a queda de braço, com a rendição do governo Bolsonaro. Eu não consigo entender, com a minha experiência, inclusive de congressista, eu fui 16 anos congressista, e eu não consigo entender como é que um governo recém-saído nas urnas, com grande credibilidade da população, consegue perder todas as votações do Congresso Nacional. Você explicou muito bem que essa articulação da Casa Civil não é só com o partido, com o PSL, até porque quando a gente vê no quadro como foi a votação, não tem o PSL, nenhum deputado do PSL votando para que o COAF fique na economia, muito pelo contrário. Desobedeceu. Sim. Por isso mesmo, foi o que você acabou de explicar, porque pode surgir esse questionamento. O deputado Felipe Barros e a senadora juíza Selma votaram, que são do PSL, votaram para que o COAF permanecesse na Justiça. E a tristeza disso, eu pessoalmente fico triste com o voto do senador Jaime Campos, que deve ter sido alugado ali, né? Olha, o governo está precisando, para não atrapalhar a reforma da Previdência,
é melhor a gente aprovar o COAF lá no Ministério da Economia, etc. e tal. Bem, o Jaime Campos entrou nessa cantilena aí, ou para proteger alguém do DEM, porque tem bandidos no DEM também, entrou nessa cantilena e acabou votando contra o Ministério ficar com o Moro. Outro recuo do Bolsonaro. Ele anunciou a extinção de ministérios, vai recriar mais 2 ministérios. Isso tudo mostra que é uma conspiração. Você pega a decisão do Supremo de ontem ou anteontem, permitindo que parlamentares revoguem mandados de prisão contra eles. Quer dizer, se isso tivesse sido tomado no ano passado, ninguém teria sido preso em Mato Grosso, ninguém teria sido preso na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E daqui para frente, nenhum parlamentar mais vai preso, só se os seus colegas concordarem. Aí é o fim, é para acabar com qualquer perspectiva do fim da impunidade. E o que é pior, Moro está dizendo o seguinte, olha, foi uma derrota, mas dando a entender que vai continuar, que vai engolir mais esse sapo. Até porque já estão tentando passar a mão na cabecinha dele, o Paulo Guedes dizendo o seguinte, Moro, eu vou manter a diretoria que você nomeou. E Antero, depois desse absurdo lá de Brasília, só registrar um outro absurdo aqui de Cuiabá. É rapidinho, viu, Nayara? Sim. Tribunal de Justiça aponta enriquecimento ilícito e barra verba indenizatória de R$48 mil aos vereadores de Cuiabá. Lá da casa que eles não gostam, que se chame de Casa dos Horrores. E aí a notícia é a seguinte, a Câmara havia estipulado uma verba dos parlamentares, a verba dos parlamentares a 75% do valor pago aos deputados estaduais, que é em torno de R$70 mil. Essa verba indenizatória hoje eles recebem pouco, eles recebem R$18.906,97. E pelo que fora o salário, né, que é de 15 mil. Fora o salário, que é de 15 mil. E pelo que o Tribunal de Justiça decidiu aqui, eles queriam receber R$48.750. Então, parabéns ao TJ. Que né? beleza, que espetáculo, não é? Já pensou? Só de VI lá, R$48 mil. É só uma informação, em 2018, dos 25 vereadores, a verba indenizatória dos membros da Câmara de Cuiabá custou aos cofres públicos, aí sim, R$7.672.407. 2018, R$407. Se aprova isso daqui, ia para quase R$20 milhões nesse ano de 2019. Certo, vamos... Mas tem muita VI por aí que precisava ser cortado também. Em vários poderes. Não é só lá na Câmara de Cuiabá. Eles já recebem bem lá, quase R$20 mil de verba indenizatória. Mas em outros poderes também tem muita coisa para ser cortada. Vamos, Lúcio, vamos, Antero. Um bom final de semana para vocês. Muito obrigado para nós. Bom final de semana. Bom dia. Um ótimo final de semana para você. Se Deus quiser, a gente volta a se encontrar na segunda.